Bom dia, paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje nós vamos entrar no último livro da Bíblia. Você sabe qual é? Isso mesmo, Apocalipse. E hoje nós vamos ler os 3 primeiros capítulos. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele fale ao seu coração por meio desta leitura. E eu quero pedir mais um favor e também uma compreensão. Eu agora no dia 27, 28, eu começo a emitir todos os certificados que faltam. E aí eu vou te mandar. E caso você não receba até dia 31, você me mande a mensagem, tá bom? Aí eu envio. Só lembrando que o método de envio é: você me contata via WhatsApp e eu te envio o PDF do certificado de leitura pelo WhatsApp, tá bom? O número do meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Você pode me contatar. Então tá bom, vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Graça e paz a todos vocês, da parte daquele que é, que era e que ainda virá. Dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes, para Deus, seu Pai. A ele seja a glória, o poder para todo sempre. Amém. Versículo 7. Vejam, ele vem com as nuvens dos céus, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro e, em pé entre eles, havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando vi, caí a seus pés, como morto. Ele, porém,
colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que você viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Agora nós vamos ver as mensagens para cada igreja. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Contudo, tenha contra você uma queixa. Você abandonou o primeiro amor que tinha no princípio. Veja onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como também eu odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 8 do capítulo 2. Mensagem à igreja de Esmirna. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas que agora vive. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas, se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo, versículo 12. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Conheço o lugar onde vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. Recusou-se a negar a sua fé em mim mesmo, e até quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra vocês algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Desse modo, igualmente, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei do maná escondido.
Também lhe darei uma pedra branca e nela estará gravado um nome novo, que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, cujos pés são como bronze polido. Sei tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei que você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profeta, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que comerem ou que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente àquele que tem fé, senão que se apeguem firmemente ao que já tem até o que venha. Vou ler de novo esse versículo 25. Versículo 24, na verdade eu vou começar aqui, enrolei aqui. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com vaso de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, último desse dia. Mensagem à igreja em Sardes. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei tudo o que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de seu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não se mancharam, não mancharam suas roupas com o mal. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. Ou eles andarão vestidos comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei de seu nome o livro, jamais apagarei seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. Mensagem à igreja em Filadélfia. Escreva esta mensagem ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força,
mas ainda assim obedeceu minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do meu templo, do templo de Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome de Deus. Ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome novo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mensagem à igreja de Laodiceia. Escreva esta mensagem ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que você fosse como um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu? Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupa branca, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu o corrijo e disciplino. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. Porque, preste atenção, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei com ele, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te abençoe. Até amanhã na nossa próxima leitura.